Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Quimicamente Falando. Eu sou o professor Jonatas e hoje daremos início à nossa playlist do terceiro bimestre. Alguns assuntos, pessoal, que foram trabalhados no bimestre passado pode ser que tenham alguma importância ou que eu relacione de alguma forma, tá? Então, como essa é a nossa primeira aula, eu estou deixando o link na descrição da playlist do segundo bimestre. Então, se em algum momento, nas próximas aulas que eu gravar, eu sugerir alguma aula, você acesse e assista a aula novamente, tá? Mas eu espero que você já tenha feito o acompanhamento de todo o segundo bimestre e que não fique nenhuma dúvida agora na sequência do terceiro bimestre, beleza? Então, iniciando o nosso caderno do aluno, lembrando que esse caderno, o link em PDF está aí na descrição do vídeo, tá? Todas as aulas do terceiro bimestre, você sempre vai ter o link para acesso, para baixar o caderno, caso você não tenha, né, o caderno físico. E a nossa aula de Química, ela começa com o seguinte tema, tá? Na página 31, transformação química na natureza e no sistema produtivo. Lembrando que transformação química já foi um tema discutido bastante lá no primeiro bimestre, tá? E ainda assim, no segundo bimestre, nós continuamos falando de algumas transformações como o processo de combustão, beleza? E aí, pessoal, a atividade 1, ela tem como tema a tabela periódica. A aula de hoje vai contemplar toda a atividade 1. É uma atividade simples, porém na escola haveria mais coisas que a gente iria desenvolver, principalmente na dinâmica, tá? Na escola o tempo seria maior. Aqui, como a gente já vai direto para o tema, já vamos discutir o que é a tabela periódica, essa aula será menor, tá? Mas de qualquer forma, as atividades dinâmicas eu vou explicar para você como seria feito na escola, nas aulas presenciais, porque pode ser que você esteja assistindo essa aula depois da quarentena, e de alguma forma o professor tenha pedido para você desenvolver isso, talvez você tenha feito essa dinâmica e você precise revisar, tá? E mesmo que em quarentena, se você quiser desenvolver a atividade mesmo assim, você pode fazer também. Então, para começar, pessoal, a atividade 1A, ela vai colocar 4 perguntas, como nós sabemos, são aquelas perguntas de conhecimento prévio. Então, o que eu sempre peço para que você faça nessas questões? Que você pause a aula, responda essas questões de acordo com o seu conhecimento prévio, elabore uma hipótese ao seu ver o que você acha que seria a resposta correta, mas não utilize de pesquisas, tá? Nem da internet. Por quê? Porque ao final da atividade a gente sempre retoma a primeira atividade, ali no caso sempre a atividade 1A, 2A, que seja, e reelabora as hipóteses, tá bom? Então pause a aula agora, responda essas 4 questões de acordo com o seu ponto de vista e depois você dê sequência na nossa aula. Bom, pessoal, então imaginando que vocês tenham respondido a atividade 1A de acordo com seus conhecimentos prévios, a atividade 1B, ela pede para que seja elaborado, tá, um cartão. Você vai fazer esse cartão aqui, tá? Nós iríamos desenvolver esse cartão na escola. Seu professor pode usar uma cartolina, uma folha de sulfite, uma folha de caderno, enfim, tá? E dentro desse cartão, nós iríamos desenvolver esse cartão exatamente do jeito que ele foi representado para nós, tá? Só que o preenchimento desse cartão, aí eu já não sei qual seria a dinâmica que o seu professor iria passar, tá? Por exemplo, no meu caso, eu ia estar sorteando alguns elementos químicos da tabela periódica para os meus alunos, principalmente para que eles não fizessem com elementos iguais. Agora eu não sei se eu iria fazer um elemento para cada aluno ou 2 elementos, enfim. Aí eu não sei como que o seu professor fez a distribuição dos elementos. Mas basicamente, pessoal, de acordo com o elemento que você escolhesse ou que o seu professor sugerisse para você, então, por exemplo, vamos dizer que ele falou hidrogênio. Você colocaria aqui, olha, o nome hidrogênio, representaria aqui dentro desse quadrado, certo? O símbolo do elemento químico, eu circulei, ficou parecendo um O de oxigênio, né? Você colocaria o símbolo, no caso do hidrogênio é o H, colocaria a massa atômica, o número atômico, que são informações que a própria tabela periódica te diz, ou você poderia pesquisar isso na internet, colocaria a temperatura de ebulição e de fusão, e essas informações você iria retirar da internet também, e a ilustração aqui que você faria, tá? De acordo com a orientação do seu professor. Depois, tá, ele coloca assim, olha, compare os cartões, observe se há possíveis agrupamentos e organize, tá? Então você poderia fazer essa atividade em dupla, em grupos com 4, 5, 6 alunos, poderia ser uma comparação com a sala toda. De qualquer forma, pessoal, qual que é a ideia da atividade 1B, tá? Que inclusive ela é retomada na atividade 1D, D de dado. A atividade 1B, você pega um elemento, é como eu disse, seria interessante que todos os alunos pegassem elementos diferentes, tá? Escolhessem elementos químicos diferentes,
pesquisasse algumas informações específicas do seu elemento químico. Então você vai ver que a massa pode ser que ela se repita ou não com outro elemento, o número atômico eles não se repetem, mas mais para frente a gente vai discutir isso. Né? Você teria temperaturas de ebulição e de fusão diferentes também, né, de acordo com a sua pesquisa. E a partir disso, pessoal, pensando naquela sopa de letrinhas, né, vários elementos diferentes ali, vocês iam desenvolver uma dinâmica de tentar construir uma tabela periódica. Mesmo que a gente ainda não saiba o que é, nós íamos pensar em vários elementos químicos e nós iríamos tentar desenvolver uma maneira de se organizar isso aí. Olha que interessante essa dinâmica. A gente tenta construir uma tabela periódica. Por quê? Porque essa própria bagunça, imagina na sala, né, 40 alunos, cada um dando uma ideia, o meu elemento é o primeiro que o seu, porque o meu número aqui é menor, ou o meu número é maior, ia ter aluno ali que ia dar a sugestão de organizar pela letra, né, a ordem alfabética, alunos pelo número de massa, pelo ponto de fusão, do maior para o menor, do menor para o maior, enfim, ia virar uma zona, tá? E por que é interessante essa dinâmica na atividade 1B e 1D? Depois na 1D a gente conclui isso. Porque aí você ia perceber a complexidade da criação da tabela periódica, que é o que nós vamos desenvolver na próxima atividade, que é a atividade 1C, tá bom? Mas de qualquer forma, pessoal, essa atividade 1B, ela seria baseada em uma pesquisa. Então eu só não sei como que o seu professor iria sortear os elementos para cada aluno, ou quantos elementos cada aluno iria receber, mas baseado na pesquisa que você faria, seria proposto uma organização para esses cartões. Agora, qual fator eu iria utilizar? Letra, número, ponto de fusão, ponto de ebulição? Então imagina só a confusão que ia dar na sala, tá? Mas é interessante essa atividade porque a gente já consegue perceber que se a tabela periódica ela já está criada, ela já está feita, hoje eu só pesquiso lá no Google tabela periódica e já vem uma imagem pronta, como será que ela foi descoberta? Beleza? E é justamente isso que nós vamos discutir na próxima atividade, que é a atividade 1C. Bom, pessoal, então dando sequência, lembrando que para nós agora só é possível o desenvolvimento da atividade 1A, tá? A atividade 1B, ela necessita de uma quantidade maior de alunos. Você pode até pensar num método de fazer isso na sua casa, à distância, por videochamada com seus colegas, mas enfim, tá? Seria uma atividade mais significativa na escola. Mas é importante que você tenha entendido a proposta da atividade, tá? Porque pode ser que você seja um aluno que esteja assistindo essa aula e seu professor aplicou isso para você presencial, beleza? Já a atividade 1C, nós vamos analisar então a criação da tabela periódica. Na atividade 1B a gente tenta fazer uma dinâmica, né, propor um meio de se organizar os elementos químicos, mas agora na atividade 1C a gente vai entender como foi feito de fato a organização da tabela periódica. E pessoal, essa atividade ela vai ser desenvolvida em dois momentos, tá? No primeiro momento, nós vamos acessar a esse link aqui, tá? Eu estou deixando na descrição do vídeo para que você faça o acesso de forma mais rápida. E acessando esse link, você vai achar esse vídeo aqui, documentário História da Tabela Periódica. Esse vídeo, pessoal, é de uma sequência chamada Tudo se Transforma. Já utilizei bastante vídeos desse nas aulas de segunda série. E são vídeos interessantíssimos, porque além de trabalhar bastante com alguns recursos visuais que não possibilita que o professor trabalhe, ele é um vídeo bem dinâmico e engraçado. Utiliza até bastante de meme, tá? Então é uma linguagem fácil para você compreender. Então eu peço para que você faça a análise desse vídeo, ele tem 13 minutos e 27 segundos, por quê? Porque esse vídeo vai falar da criação da tabela. Como eu disse, de uma forma mais simples, mais direta, né, mais na sua linguagem para você entender, vai falar de como foi feita a criação da tabela, o conceito histórico, tá, o passo a passo. E no próximo momento eu já vou te falar como a tabela está. Então, se você não assiste esse vídeo, vai parecer que eu criei a tabela periódica. Eu já cheguei e falei, ó, a tabela periódica é assim, 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 ponto. Então você vai falar, de onde o professor tirou isso? Então é muito importante que agora, para desenvolver a atividade 1C, você faça a análise desse vídeo, tá? Eu iria transmitir esse vídeo na escola, baseado nisso nós iríamos fazer um debate e depois eu ia para a conclusão da tabela periódica, tá bom? Então pause a nossa aula agora, acesse esse vídeo pelo link aí na descrição. Assim que você assistir, você pode até fazer algumas anotações importantes e assim que você finalizar, você retorna para a gente concluir, então, o que é a tabela periódica. Bom, pessoal, então imaginando que vocês tenham assistido, tá, aquele vídeo que eu sugeri, que fala sobre todo o processo de construção da tabela periódica, analisando alguns nomes importantes, como foi feito, né, esse estudo, nós vamos então definir como essa tabela periódica é, tá? E eu vou iniciar a aula pontuando 3 coisas importantes. Primeiro, em química, os critérios utilizados para a organização dos elementos foram estabelecidos ao longo do tempo. Então, por isso que é muito importante que você entenda que a tabela periódica ela não foi criada da noite para o dia.
por isso que aquele vídeo ele vai retomar esses conceitos com representações, com nomes, né, com imagens, que às vezes na nossa aula fica até meio cansativo do professor ficar falando, beleza? Então, se nós temos essa tabela periódica hoje, levou-se muito tempo para que ela fosse construída. E ainda assim, os estudos da tabela periódica ele não acabou, tá? Ainda tem pessoas que continuam estudando e propondo outras representações para a tabela periódica. No ano de 1869, né, Dmitri Mendeleev iniciou os estudos a respeito da organização da tabela periódica através de 60 elementos. Hoje a gente já sabe, pessoal, que são mais de 100. Por isso que eu sou o tipo de professor que eu peço para que o aluno não decore, cara. Não há necessidade de você decorar a tabela periódica. Imagina decorar mais de 100 elementos. Eu acho que a tabela periódica ela tem que ser compreendida e não decorada. Você tem que saber utilizar, né? Há grandes vestibulares hoje em dia que entregam a tabela periódica para você antes da prova. Porque se há necessidade de se retirar, às vezes, alguma informação ali que o aluno não lembre, eles entregam. Outras informações a gente consegue trabalhar, pessoal, com a própria repetição do conceito. Dependendo do assunto que você acaba memorizando algumas informações. Mas eu acho que não é tão interessante você ficar decorando a tabela periódica, tá? E ele percebeu propriedades que se repetiam diversas vezes e com uma mesma proporção. Portanto, era uma variável periódica, tá? Lembrando, pessoal, que periódico é tudo que se repete em intervalos de tempos bem definidos, tá? Embora a gente saiba que houve uma modificação, né, ele inicia, tá, ele é considerado o pai da tabela periódica, mas a gente observa que a tabela periódica hoje ela é organizada em números atômicos, mas ainda assim ele foi um grande responsável pela tabela periódica que nós temos hoje, tá bom? Então essas três informações, pessoal, já foram discutidas, né, no vídeo anterior, naquele vídeo que fala do conceito histórico. Espero que nada aqui tenha sido novidade para você. Caso necessário, você retome aquele vídeo e assista novamente, porque agora nós vamos pegar todas as informações daquele vídeo e entender a que conclusão eles chegaram depois que a tabela periódica foi construída, tudo bem? Bom, pessoal, então para tentar entender a tabela periódica de uma forma mais simples, porque a gente vai analisar ela, as informações que ela tem, né, o que eu preciso saber sobre tabela periódica, um dia alguém propôs que ela fosse construída. Aí você vai falar assim para mim, mas professor, para que inventaram a tabela periódica? Qual que é a primeira ideia, né? Qual que é a primeira funcionalidade da tabela periódica? Então eu vou tentar representar para você, pessoal, de uma forma bem simples, tá? Imagina só que você foi nessa rede famosa de lanches aqui, tá? Não vou trabalhar com o nome para não ter problema com direitos autorais. Inclusive eu censurei 2 produtos porque continha marca nesses produtos. E você foi lá para comprar um lanche. O que é interessante dessa rede aqui? Essa rede ela possibilita que você escolha o que você quer, certo? Diferente de outras redes que você pode até escolher o lanche, né? Um lanche diferente do outro, mas já são lanches prontos. Essa aqui não. Você vai escolhendo o ingrediente que você quer para se obter lá um lanche diferente no final. Então, quando a gente fala de química, é interessante que a gente lembra que a química é o estudo da matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa, ocupa espaço. E como que eu reconheço a matéria no cotidiano, né? Porque, pô, tudo que tem massa e ocupa espaço é muita coisa. Basta eu reconhecer tudo que é sólido, líquido ou gasoso. Qualquer corpo sólido, líquido ou gasoso representa uma matéria para mim. E a gente sabe que essas matérias são formadas por algumas coisas, que são os átomos. A gente vai até estudar mais para frente átomos mais a fundo, mas basicamente, pessoal, se a gente estuda a matéria, nós estudamos o que compõe ela, que é o átomo. Então, ou seja, se eu não tivesse vários átomos se juntando, eu não teria matéria. E a gente observa que no nosso cotidiano as matérias se apresentam de diferentes formas, tá? Mesmo quando eu penso em vários sólidos, eu tenho metais, eu posso ter um pedaço de rocha, eu posso ter um pedaço de madeira, eu posso ter um pedaço de mármore, eu posso ter um pedaço de plástico, um pedaço de papel. Então há vários corpos, pessoal, materiais que são diferentes, porque embora eles sejam formados por átomos, os átomos que os formam são diferentes. Então, para você entender isso de uma forma bem simples, seria mais ou menos assim. Quando você vai aqui nessa rede e compra um lanche, imagina que aquele lanche que você recebe no final, para comer, seja matéria. Só que esse lanche só chegou até você porque você foi juntando vários ingredientes. Então hoje as matérias que eu conheço na natureza, se vários átomos não fossem se juntando, essa matéria não iria existir. Então basicamente a primeira ideia que a gente faz é o seguinte, o produto final aqui, o lanche, é a matéria. Os sólidos, líquidos e gases, por exemplo, na natureza. Tudo que tem massa ocupa espaço. Quem seriam os átomos que formariam essas matérias? Seriam os ingredientes aqui que eu vou ajuntando, beleza? Se não houvesse esses ingredientes, não haveria lanche. Se não houvesse os átomos, não haveria matéria. Até aí você vai falar, professor, beleza, entendi. Então, se eu pego esses ingredientes e junto, é a mesma lógica de pegar vários átomos e juntar e formar a matéria. Mas
Aonde a tabela periódica entra nisso, cara? Mas cadê a tabela periódica? A tabela periódica é o cardápio. Porque se você sabe que existem vários materiais na natureza e eles são todos diferentes por terem átomos diferentes, como que eu vou saber quem são os átomos que os compõem? Porque quando eu observo a matéria, eu sei a diferença de água para óleo, eu sei a diferença, por exemplo, de uma pedra para um metal, né? Eu sei a diferença do ferro, do cobre, mas isso é matéria, isso é uma substância já formada por átomos, mas e se eu quiser saber a diferença do que está dentro dela? Por isso que havia uma maneira de se identificar esses diferentes elementos químicos, de se organizar, como por exemplo esse cardápio, ele está organizado. Tanto é que se eu vou criar um lanche aqui, a primeira opção é qual pão eu quero. Eu tenho 4 tipos de pães, mas eles não são todos iguais. É igual na tabela periódica, eu tenho vários tipos de átomos, mas eles não são iguais. Só que como que eu diferencio na tabela periódica? Através dos elementos químicos. Tá? É lógico que a tabela periódica ela é mais organizada que isso, que é o que a gente vai estudar aqui. Só que eu preciso entender que da mesma forma que a tabela periódica organiza os diferentes elementos que eu tenho na natureza, tá? As tantas possibilidades que eu tenho de elementos diferentes, esse cardápio organiza para mim o meu lanche. Então ele coloca aqui, ó, qual é a primeira opção? Que tipo de pão você quer? Depois, qual é o recheio? Depois, qual queijo? Opa, como assim qual queijo? Não tem um tipo só, é igual átomo, não há um tipo só de átomo na natureza. Então, basicamente, pessoal, para você entender de uma forma mais simples, o que seria a tabela periódica? Seria os ingredientes que eu tenho, né, as várias possibilidades de elementos, e conforme eu vou misturando esses elementos químicos, eu tenho as diferentes matérias na natureza, que é justamente o que nós estudamos na aula passada, né, no modelo atômico de Dalton, beleza? Só que dessa forma, se a gente já entendeu que ela organiza, a gente precisa entender como se dá essa organização, tá? Então eu vou ler assim para vocês. A tabela tem os elementos químicos dispostos em ordem crescente de número atômico. Lembrando, pessoal, que número atômico vai ser um tema discutido a fundo na segunda série, tá? Para você que está na primeira série, basta você entender que número atômico é o número que o átomo recebe, tá? Cada átomo tem o seu número. Vou te dar um exemplo. Quando você se matricula numa sala, né, quando você começou a estudar, ou você vem de uma escola, ou troca de uma série para outra, você é matriculado numa sala, numa nova sala. Só que essa sala há vários alunos diferentes, como na tabela periódica, que tem vários elementos diferentes. E aí você precisa diferenciar todos esses alunos, né? O nome não dá, porque às vezes você pode ter o João Miguel, o João Manuel, o João José, o João, sei lá, tem várias pessoas com nomes iguais. Então, dessa maneira, foi pensado numa forma significativa de organizá-los na sala de aula. Por isso que cada aluno recebe um número específico da chamada. Eu posso ter o mesmo nome que alguém da minha sala, mas eu não tenho o mesmo número, tá? Então, nesse momento, a gente só vai entender que a tabela periódica, ela organiza em ordem crescente, então vai do primeiro ao último elemento, de acordo com esse número atômico, que é o número que cada átomo, que cada elemento recebe, tá? Mas a gente vai falar sobre número atômico mais pra frente, beleza? Depois ele coloca assim, e são divididos em grupos, né, ou famílias, devido às características que são comuns entre eles. Então, além de eu dar um número para o átomo, eu consegui organizar esses elementos de acordo com características que eles têm similares, tá? E cada elemento químico, ele é representado por um símbolo. Então, os elementos químicos, além do nome, porque elemento químico é um nome, né? Igual hidrogênio, oxigênio, isso é um nome do elemento químico. Além desse nome, eles recebem um símbolo, tá? Como no nosso caso aqui, pessoal, eu estou dando um exemplo para vocês aqui do elemento químico prata, tá? Prata é um elemento químico. É lógico que esses átomos vão formar a substância prata. A gente sabe que existe uma substância chamada prata, só que ela é composta por átomos do elemento químico prata, tá? Além desse nome, do meu elemento químico prata, eu dou um símbolo a ele. De acordo com a nossa língua, tá, o português, alguns elementos recebem nomes parecidos com o símbolo. Por exemplo, carbono, que é o C, oxigênio, que é o O, mas em alguns casos recebe o símbolo de acordo com o seu nome no latim. Por isso que prata, né? Prata é silver em inglês, né? Em português é prata, silver S, prata P, mas o símbolo é AG. Por que, né, que esse símbolo é AG? Porque ele vem de argentum, que seria o nome em latim, beleza? Igual no caso do sódio, né, nátrion, que é Na. Então, alguns elementos vocês vão perceber que o nome e o símbolo não bate, mas é pelo nome de origem que foi dado a ele, beleza? Cada elemento possui ao lado de seu símbolo o número atômico e o número de massa. Lembra, o número atômico é o número que ele recebeu para organizá-lo numa ordem, como nós
na lista de chamada, e a massa é a massa mesmo, é o peso que ele tem, tá? Só que essas informações, pessoal, número de massa e número atômico, a gente vai estudar mais a fundo lá na segunda série e saber de que maneira eu utilizo esses números para aplicar isso a alguma coisa, beleza? E dando sequência, pessoal, essa tabela periódica ela vai ser cada vez mais organizada, tá? Mas uma forma de se classificar os elementos, porque lembra, a matéria é formada por átomos, átomos são partes menores na matéria. Esses átomos são classificados por elementos, tá? Então, o átomo de hidrogênio, o que classifica ele? Elemento químico hidrogênio. Eu posso ter átomo de oxigênio, átomo de ferro, átomo de sódio e assim por diante. Só que esses elementos são classificados, tá, em 3 grupos, que são o grupo dos metais, que são, além de bons condutores de calor e de eletricidade, né, a maioria deles são sólidos, com exceção do mercúrio, tá, que a gente encontra, né, no estado líquido, em temperatura ambiente, que seria até aquele metal vermelho, aquele líquido vermelho de um termômetro, né, e além de maleáveis e dúcteis. Tá? Maleabilidade, pessoal, é a flexibilidade que ele tem, certo? E dúcteis seria mais ou menos assim, o quanto eu posso deformar um material, igual quando você pega o cobre e entorta ele. Tá? Então isso é uma característica dos metais. Nós temos os não metais também, que são maus condutores de corrente elétrica e calor, e podem assumir qualquer estado físico na temperatura ambiente. Então essas já são diferenças que nós temos entre metais e não metais. Então além de eu ter vários elementos químicos na natureza, eu pensei numa forma de organizar na tabela periódica, pegando todos esses elementos, de acordo com as propriedades que eles apresentavam, tentei separar no que seria metal e o que seria metal. E como eu fiz isso? Fui observando algumas propriedades que o elemento químico tinha. Ele pode ser um bom condutor? Então ele não vai ser não metal. Então eu jogo ele para o grupo dos metais e assim por diante. E além disso, pessoal, nós temos os gases nobres, tá? Que eles apresentam baixa reatividade, isso a gente vai estudar lá na regra do octeto em ligações químicas, sendo até pouco tempo considerados inertes, tá? Então os gases nobres a gente estuda bastante lá na segunda série, mas o que é importante que você entenda nessa aula? Para você falar assim, professor, é muita informação na minha cabeça. Que você entenda a organização da tabela. Quais são essas características? Embora a gente saiba, conduzir corrente elétrica, não conduzir, é um conceito fácil de entender. Eu sei que uma substância que não é condutora, se eu enfiar, por exemplo, no buraco da tomada, eu não vou tomar choque, porque ela não é condutora. Por isso que eu não colocaria prego lá, porque eu sei que ele conduz corrente elétrica, tá? Algumas características a gente vai até entender quando eu fizer a leitura, outras nesse momento não são importantes. O que a gente precisa entender nessa aula é como eu organizei a tabela periódica, tá bom? E por último, pessoal, através da classificação desses 3 grupos, né, de acordo com as características que os meus elementos vão apresentar, eu organizo eles em períodos ou grupos, tá? Que seria grupos ou famílias. Por isso que eu vou ler o seguinte para você. Os períodos é cada linha no sentido horizontal. Então há 2 maneiras de eu ler a tabela periódica. Eu posso ler ela em linha, tá? Essa leitura que eu faço no sentido horizontal caracteriza para mim um período. E eles são em número de 7, tá bom? São 7 linhas que a tabela periódica apresenta para mim, certo? Então, a gente já aprendeu agora uma organização da tabela periódica, que é em linha e são 7 linhas que eu tenho apenas, tá? E o período em que o elemento se encontra, né, a linha que ele se encontra, indica o número de níveis que ele possui. Lembra que eu falei que algumas informações vão aparecer nessa aula e você não vai entender o que é? Por exemplo, essas linhas vão equivaler à quantidade de camadas da eletrosfera, tá? Nesse momento, cara, isso não é interessante a gente entrar nesse assunto, porque distribuição eletrônica, eletrosfera, níveis e subníveis de energia, a gente estuda lá na segunda série. Só que quando a gente chegar nesse assunto lá na segunda série, você vai lembrar que de alguma forma a tabela periódica te ajuda a achar os níveis de energia dos meus elementos químicos, tá bom? Mas basicamente, pessoal, quando eu faço a leitura da tabela no sentido horizontal, eu tenho os períodos, e são 7 linhas apenas que a minha tabela apresenta. E a última forma de eu fazer a leitura na tabela periódica é na forma vertical, ou seja, lendo as colunas que ela apresenta. Por isso, né, que eu tenho aí os grupos ou famílias, que é a leitura que eu faço no sentido vertical. Já os grupos são as linhas verticais que apresentam elementos químicos que compartilham propriedades, ou seja, dentro dos agrupamentos na vertical, eu tenho elementos que têm características similares. Mas basicamente, pessoal, o que a gente tem que entender nessa aula? Que a tabela periódica seria um grande mapa, onde eu tenho todos os elementos que existem na natureza ou que são sintetizados, porque isso foi trabalhado naquele vídeo que eu pedi para você assistir, certo?
De acordo com todos esses elementos que eu tenho, eu organizei eles através de números atômicos, colocando eles em colunas e linhas, tá? E através dessas colunas e linhas eu posso caracterizar algumas propriedades que são tantas, cara, que nesse momento a gente não vai conseguir trabalhar todas, tá? Mas o mais importante é que essa aula, ela nos faz saber como ler a tabela periódica e para o restante desse estudo de primeira série, segunda série, terceira série, ou até mesmo se você entrar no ensino acadêmico, que quando o seu professor propor qualquer assunto que seja, que você saiba como utilizar a tabela periódica, beleza? Então, para a gente concluir a nossa aula sobre tabela periódica, eu tenho aqui uma tabela periódica que eu peguei na internet, há vários tipos, tá? Vocês vão perceber que tem tabelas que são mais coloridas, tabelas que são menos, por quê? Porque há várias formas de se fazer a leitura, algumas são mais completas, outras não são, mas basicamente essa tabela que eu peguei, ela tem que, o que ela tem que caracterizar para mim? Ela tem que demonstrar todos os elementos químicos que tem, lembrando que tem que identificar número atômico e número de massa, nome do elemento e símbolo, e aonde eu acho essas informações, dentro de cada quadrado, beleza? Tá meio ruim de vocês enxergar, pessoal, mas eu peço para que depois você pegue outra tabela periódica, não tem problema. Você pode até baixar um aplicativo no seu celular, isso não interfere, tá? Mas lembra que eu falei que a tabela periódica ela tem que falar quem é o elemento químico, ela tem que te dar o símbolo do elemento, número atômico e número de massa. E aonde eu acho essas informações? Dentro dos quadrados. Pode ser que você não consiga fazer a leitura na tela do seu celular, mas, por exemplo, ó, dentro desse quadradinho aqui, eu tenho que ter essas 4 informações. Então eu tenho aqui, ó, tá em inglês, mas enfim, tá? O nome do elemento aqui é neônio, o símbolo é Ne, número atômico aqui é 10 e número de massa é 20,1. Então, lembra que eu te falei que a tabela periódica ela tem que te dar essas 4 informações. E para qualquer elemento que eu quiser, eu vou achar sempre nome, símbolo, número atômico e número de massa, certo? Além disso, lembra que eu te falei que a tabela periódica ela tem que fazer uma divisão desses elementos em metais, não metais e gases nobres. E essa minha tabela periódica, ela até me dá mais classificações, além dessas 3, tá? Mas basicamente, pessoal, os metais eles vão se dividir em vários agrupamentos, mas que ainda fazem parte dos metais. Por exemplo, essa coluna aqui que está na cor de azul claro, caracteriza para mim os gases nobres, certo? Gases nobres vão ser sempre gases nobres. E tudo que está na coloração verde, né, contornando essa linha preta, representa para mim os não metais. Então lembra que eu falei que através de algumas propriedades a gente consegue separar o que é metal de não metal e gases nobres. E eu consigo identificar isso na minha tabela periódica. Observei aqui ó, os gases nobres nessa coluna, esse campo que está tudo de verde são os não metais, então significa que todo o resto aqui da minha tabela periódica são metais. Só que além de eu saber que eles são metais, eu fui subclassificando. Por exemplo, na minha primeira coluna aqui, ó, eu tenho metais alcalinos, depois no amarelo eu tenho metais alcalinos terrosos, mas ainda assim são metais. Tenho metais de transição, tenho os lantanídeos e os actinídeos, que são essas duas linhas abaixo que a gente sempre encontra, né? Aparentemente está fora da tabela periódica, mas é porque eles não cabem dentro desse quadrado, tá? Mas cada uma dessas linhas estaria dentro desse quadradinho aqui, beleza? Pessoal, enfim, há várias classificações, né, diferentes na tabela periódica, mas basicamente a gente sempre classifica em metais, não metais e gases nobres, tá? E qual que é a ideia dessa aula? Olhar para uma tabela periódica e saber retirar essas informações. E por último, nós temos que saber fazer a leitura da tabela periódica de acordo, né, com os períodos, né, ou os grupos. O que são os períodos? São as linhas. Lembra que eu te falei que a tabela periódica ela apresenta 7 linhas? Então eu tenho aqui, olha, a primeira linha, o número está aqui ao lado, tá vendo? Ó, número 1, primeiro período, número 2, segundo, terceiro período, quarto período, quinto, sexto e sétimo. Aí você vai falar assim, professor, mas tem 2 linhas abaixo. Mas lembra que essa linha aqui, ó, ela faz parte do 6º período. É que ela não cabe na tabela periódica. E essa linha de baixo faz parte do 7º período. E quando eu faço a leitura, né, no sentido horizontal, eu determino a quantidade de níveis de energia que esses elementos apresentam. Só que isso só vai ficar claro para você quando você começar a estudar o átomo e a sua eletrosfera, beleza? E por último, além de eu saber fazer a leitura das linhas na minha tabela periódica, eu preciso ler quais são os grupos ou as famílias. E essa leitura nós fazemos na vertical.
Então eu tenho 18 grupos, tá? Eu observo aqui em cima, ó, primeiro grupo, certo? Que é essa primeira coluna da tabela periódica, onde eu tenho os metais alcalinos com o hidrogênio. Eu tenho o segundo grupo aqui, que vai caracterizar para mim os metais alcalinos terrosos, depois grupo 3, grupo 4, grupo 5, 6 e assim por diante. E há outras informações que foram trabalhadas naquele vídeo que eu pedi para que vocês assistissem, que falava até sobre raio atômico, eletronegatividade. Só que isso a gente vai estudando conforme a gente for avançando no estudo de química. Mas o que é muito importante é que quando você pegar uma tabela periódica, você saiba algumas informações, como a qual família aquele elemento pertence, a qual período aquele elemento pertence. Família é a coluna que o elemento está. Período é a linha que o elemento está. Então eu conto 18 grupos, 18 famílias e 7 períodos, 7 linhas, beleza? Além dessas informações, eu preciso saber que a tabela periódica me dá todos os elementos que existem na natureza ou sintetizados, ou seja, todos os elementos que foram descobertos até hoje, e de cada elemento eu posso saber o seu nome, posso saber o seu símbolo, o seu número atômico, ou seja, o número que cada elemento tem, e também o peso de um átomo, beleza? Há muito mais informações escondidas na tabela periódica, cara, mas isso a gente vai estudar com o passar do tempo, beleza? E para a gente só finalizar essa aula, lembra que eu consegui construir essa tabela periódica relacionando esses agrupamentos, esses grupos, de acordo com algumas características que são similares, como condutibilidade elétrica, né, se ele consegue conduzir ou não eletricidade, conduzir ou não calor, a relação do brilho daquele elemento. Então há várias informações, pessoal, que foram utilizadas como parâmetros para determinar a nossa organização da tabela periódica. É até interessante essa tabela que eu peguei para você, que ela coloca assim, olha, todos os elementos que apresentam os símbolos na cor preta são elementos que na temperatura ambiente, digamos assim, tá? Eles vão se apresentar no estado sólido. Os que estão na cor verde vão se apresentar no estado líquido, como eu já tinha falado no caso do mercúrio, né, dos metais. Os que estão na cor vermelha, como por exemplo aqui o hidrogênio, os próprios gases nobres, né, o oxigênio, eles vão se apresentar no estado gasoso. E esses que estão de cor branca são os que são sintéticos, são aqueles que são sintetizados, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham entendido esse estudo da tabela periódica, né? São muitas informações, mas o que é interessante que você, aluno de primeira série, entenda? Que a tabela periódica foi um meio de se organizar os elementos. E através dessa organização, algumas informações eu tenho que saber retirar. Então, qual que é o objetivo dessa aula? Saber fazer a leitura da tabela periódica em linhas e colunas. Deu para entender? Bom, pessoal, para a gente finalizar a nossa aula, tá? É colocado para nós uma sugestão de leitura, né? O Sonho de Mendeleev. Esse livro, tá? Eu tenho o PDF dele, eu vou deixar aí para você baixar caso você queira, mas é um livro, tá, pessoal? São 196 páginas, se eu não me engano. Não que isso seja necessário, beleza? Mas é um complemento caso você queira. Eu vou deixar o link aí para vocês fazerem download caso queira fazer a leitura. Né? A atividade 1 dela coloca: retomem a atividade 1B, lembra que foi a elaboração daqueles cartões para sistematizar as ideias. Depois construam coletivamente uma tabela periódica utilizando os cartões que contêm as informações dos elementos e imagens das substâncias escolhidas. Nesse caso, pessoal, seria interessante que vocês tivessem proposto a criação dessa tabela periódica lá na atividade 1B mesmo, porque ia ser mó confusão. Aí depois nós faríamos a análise da atividade 1C, onde a gente iria entender a organização da tabela periódica, e aí na atividade 1D eu diria que a gente deixaria essa tabela correta, tá? Então, pessoal, a atividade 1E, ela vai colocar uma pesquisa em relação ao ferro, falando sobre o excesso ou a falta dele para a nossa saúde e de que forma isso iria prejudicar, beleza? Aí, ele até coloca que você poderia fazer vídeos, podcasts ou cartazes, mas aí vai de acordo com a escolha do seu professor. Então, o que eu vou deixar para você como sugestão durante esse período das aulas à distância? Que você desenvolva essa pesquisa, mas a critério de conhecimento seu. No caso, você que é meu aluno, eu posso colocar um campo lá no Google Class para que você registre o que você conseguiu pesquisar, tá? Mas basicamente a atividade 1E é uma pesquisa sobre o ferro. E por último, pessoal, a atividade 1F, o que ela vai fazer? Vai pedir para você retornar à atividade 1A e comparar as hipóteses que você fez inicialmente e depois dessa aula. Você reformularia alguma coisa, mudaria alguma questão ali ou não? Aí você retorna lá na atividade 1A e refaz aquilo que você acha necessário, beleza?
Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha entendido, né, a representação da tabela periódica, a leitura dos grupos, das famílias e assim por diante, e já algumas informações que aparecem para nós, como símbolo, nome. Inclusive, pessoal, eu até desenvolvo bastante com os meus alunos o bingo da tabela periódica, tá? Mas isso, infelizmente, à distância não tem nem como a gente desenvolver. Desde já um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.